Hoje a entrevista Como Ser Jogador é com Fabrício, camisa 10 de Divinópolis. Fabrício, fala pra nós, nome. Fabrício Eduardo Souza. Primeiramente, prazer, né, estar falando com você aqui, um grande amigo que eu tenho aqui em Divinópolis. Surgiu através do meu pai, né? E acabou que eu fui seguindo os passos do pai, do meu irmão também, que foi atleta. E graças a Deus deu tudo certo. Eu comecei, na verdade, na Celt, com Brigitte, na época, porque meu irmão jogava lá. Aí depois tive uma passagem pelo Guarani com o Zé Maria. Depois fui para o Recreativo, aqui em Divinópolis, com o Chico Preto. Foi onde nós fizemos um amistoso contra a equipe do América. O pessoal do América gostou de mim. E a gente entrou num acordo e com 13 anos eu já jogava pelo América. Sempre finais de semana eu ia lá fazer alguns jogos. E com 14 anos eu já estava morando lá, em Belo Horizonte, sozinho. Ah, muito complicado, né? Querendo ou não, hoje em dia você pegar um menino de 14 anos e morar fora sozinho é complicado, né? Eu tenho uma filha de 12 anos e eu não me vejo ela morando fora assim, sozinha, né? E agradeço muito a Deus e aos meus pais que me deram um suporte legal. Na época as concentrações não eram tão boas como é hoje, né? Como você vê, hoje os meninos têm tudo, né? E antigamente já era mais complicado, mas dificuldade imensa, querendo ou não, você perde a sua infância, bem dizer, né? A sua juventude. Enquanto seus amigos estão aqui se divertindo, você está lá, bem dizer, trabalhando, né? Eu acho que tudo Deus tem um propósito e eu agradeço muito a Ele porque Ele me deu força para superar esse período difícil que foi lá em Belo Horizonte, tão novo, né? Eu sempre ia, jogava alguns jogos e eu fui muito bem recebido lá. O Suelinha, a Dona Lúcia, as pessoas que vieram aqui em casa e me levaram, me deu uma condição assim boa, né? Assim, para se viver lá, né? Tinha concentração, tinha alimentação e uma das coisas que meu pai exigiu muito lá foi o estudo. E na época eles se propuseram a pagar uma escola particular para mim e eu estudava e jogava. E o primeiro campeonato foi muito bom. Se eu não me engano, o primeiro campeonato que eu disputei para eles foi em Itaúna, bem próximo aqui mesmo. E graças a Deus eu fui muito bem no campeonato e aí depois para frente eu consegui manter uma sequência boa de jogos e me firmei na equipe até chegar ao profissional. Eu fiquei um ano no júnior só. Então foi muito rápido eu subir profissional. Eu com 18 anos eu já estava jogando profissional. E eu sempre joguei uma categoria acima da minha idade. Então eu era infantil, eu jogava no juvenil. Eu era juvenil, eu já fazia alguns jogos pelo júnior. Tanto é que a primeira Taça São Paulo que eu disputei, eu era juvenil. E a Taça BH eu nem tive a oportunidade de disputar porque eles acharam que para mim já não era tão interessante disputar a Taça BH porque eu, bem dizer, já estava treinando profissional. Futebol você tem que ter um pouco de sorte, tem que aproveitar a oportunidade e tem que ter talento. Eu acho que são uma dose dos 3 aí ingredientes para se tornar hoje um jogador de futebol. Hoje o mercado necessita de um bom empresário, né? Um empresário que você confie, um empresário que tenha contatos nos clubes e uma pessoa que vai te ajudar, né? Porque a gente vê muitos empresários aí que acabam com a carreira do atleta. Mas quando você escolhe um bom empresário, hoje eu acho que o mercado pede isso. Eu acho que o jogador hoje que quer se tornar um jogador de futebol, ele precisa do empresário para estar mostrando os caminhos e estar sempre fazendo contato com o clube. Tem que nascer ou virar jogador? Eu penso que tem que ter um dom, né, de jogar. Eu acho que Deus dá um dom para cada um. Eu acho que tem que nascer já jogador e aperfeiçoar esse dom, né, que Deus dá para a pessoa. Você virar assim de uma hora para outra é meio complicado. Eu acho que já tem que ter um dom de ser jogador e você aperfeiçoar isso aí da melhor forma possível. A parte técnica é muito importante, você ganha muito com o decorrer dos anos, mas a disciplina é fundamental. Você tem que ser disciplinado fora, dentro de campo. Então os dois são muito importantes.
Hoje sim, hoje os clubes estão querendo jogadores maiores, a não ser aquele jogador que é diferenciado tecnicamente. A gente acompanha alguns clubes e a gente vê que, infelizmente, né, não é o que a gente queria. O tamanho tem influenciado muito nas escolhas de jogador. Presidente dos clubes, querendo ou não, eles querem saber o resultado, né? Então o treinador hoje, ele se preocupa muito com isso. O time ganhou de 1-0. E aí, jogou bem? O presidente não pergunta isso. Igual eu falei, o 10 hoje tem que ser técnico. Infelizmente está acabando os camisa 10 porque os clubes hoje estão formando meio atacante, porque está preocupado em ganhar torneios, competições, e o volante. Mas o meia mesmo, armador, infelizmente está escasso no mercado. Hoje você vê a camisa 10 voltando lá na zaga para marcar. Camisa 10 ele tem que chegar na frente para fazer gol. Eu acho que por isso que tá tão escasso no mercado o camisa 10. Até conversávamos com os amigos. Você tem uma ideia, 10 anos atrás, o Alex no Cruzeiro, jogador acima da média. Naquela época lá, nós estávamos falando de gerações. O Alex, pra você ter uma ideia, ele ficou fora da Copa do Mundo. Se ele está na geração de hoje, era ele, mas o resto. Antigamente a geração era uma geração diferenciada, né? Infelizmente hoje já não tem um sequer parecido com ele. Hoje a geração de hoje está muito difícil, né? Não tem aqueles jogadores igual tinha antigamente. Teve uma época na minha carreira que eu especializei muito nas cobranças de falta, né? Cobrança de falta e lançamentos. Eu acho que minha especialidade hoje é cobrança de falta. Eu fiz muitos gols na minha carreira de cobrança de falta. Posso falar que 80% dos meus gols foi em cobrança de falta. E chute de fora da área. Tem sempre um jeitinho. Até vi algumas matérias aí sobre isso, né? E realmente é o que o pessoal falou. Tem falta que é mais perto da área, você tem que bater ela mais chapada, como se diz, com mais carinho, né? E falta de longa distância você tem que ir treinando, né? Tem que treinar bastante. Hoje, infelizmente, as escolinhas, você vê muitas escolinhas aí, chega lá, bota a bola no meio e, como se diz, deixa o pau quebrar. Não, jogador novo tem que ter o jeito de treinar, a técnica, o passe, o domínio. Eu acho isso muito importante. Então, tudo tem o jeito certo de dar um bom passe. Infelizmente, o futebol brasileiro hoje tem essa cultura de escolher jogadores mais fortes e jogadores mais altos. Não que o jogador baixo não vai ter oportunidade. Tem até o exemplo do jogador que foi pro Cruzeiro, que até meu irmão que levou ele pro América primeiro, ele era zagueiro. O Balai, o Thiago Balai. E meu irmão foi e conversou com eles, começou a sentir. Ele não era muito alto. Aí meu irmão foi e falou assim: ô Thiago, você vai ter mais facilidade de jogar na lateral pelo seu tamanho. Porque hoje, infelizmente, pela sua altura, eu acho que você vai ter mais dificuldade de jogar na zaga. Aí ele começou a treinar lateral, foi pra fora, foi pro América. E lá ficou, foi pro Cruzeiro, hoje ele é jogador do Cruzeiro, se eu não me engano tá emprestado. Mas tem muito disso, sabe, Moni? Às vezes o jogador é muito alto no meio. Hoje tem muitos meia alto, mas às vezes vai ter mais facilidade de jogar na zaga. Às vezes um lateral que às vezes é muito baixo, talvez tenha mais facilidade de jogar na frente. Então eu acho que o treinador tem que sentir isso aí no jogador. E o jogador começar a adaptar uma nova função. Então vai muito do feeling do treinador isso aí. Eu acho que tendo esse feeling aí, o jogador tem muito mais oportunidades do que teria se talvez o treinador não sentir isso, entendeu?